Antes de nós passarmos à palestra, à última palestra, alguns anúncios. O primeiro deles tem a ver com o livro que o Manuel Rainho escreveu, um dos, e este está aqui à venda, O Misterioso Jesus. Eu não perguntei o preço, portanto tenho que perguntar lá atrás. O Misterioso Jesus, acerca de Jesus, do Jesus histórico. E este livro, ele é editado pelo GBU, é isso? É editado pelo GBU, Grupo Bíblico Universitário. E todo o valor que vocês pagarão pelo livro, se o adquirirem, ele reverterá para o GBU, para o apoio do Ministério do GBU também. E o que é o GBU? Muito rapidamente. Eu poderia chamar há ali tanta gente que colabora tão próxima do GBU, eu vou tentar muito rapidamente, de uma forma muito breve, resumir aquilo que o GBU representa. É um grupo bíblico universitário. Ok? Gostaram do meu resumo? É um grupo bíblico que atua no meio universitário, que é um meio já desde si bastante cético. Como nós temos visto, nós escolhemos hoje, como sociedade portuguesa também, o pensamento proliferado por este meio universitário, nomeadamente o marxismo, por exemplo, e o ceticismo também é um deles. Portanto, é um meio muito atroz. E um grupo que se dedica a estudar a Bíblia, que se dedica a demonstrar a plausibilidade e a relevância da fé num ambiente universitário é de salutar. E, portanto, o apoio que vocês, o valor que vocês pagarão pelo livro, se o adquirirem, eu aconselho a adquirir. Este é meu já, vou adquiri-lo. Reverterá para o apoio do GBU. Eu gostava só, muito rapidamente, de falar sobre 3 títulos, mas tem ali mais. Ali do lado meu direito, o vosso esquerdo, tem a livraria do CLC e eles trouxeram alguns títulos, nomeadamente de apologética, para explorar um pouco mais acerca daquilo que nós falamos. O que nós falamos aqui é andámos um pouco pela rama, tentando mergulhar um pouco, mas andámos pela rama, pela superfície daquilo que são os grandes temas da fé. Mas podem comprar alguns livros que ajudam a aprofundar nesse sentido. Este é um deles, Tim Keller. Ele escreve Deus na Era Secular. E é um livro bastante recente, ele escreveu há muito pouco tempo, que procura demonstrar também a relevância nesta era secular, como céticos podem encontrar sentido no cristianismo, é o subtítulo. Outro deles é Ciência, Religião e Naturalismo, de Alvin Plantinga. E um outro, um grande apologeta também, William Lane Craig, Deus, Cristianismo e Bíblia. Portanto, existem muitos recursos. Há muita gente que escreve acerca deste tema e eu aconselho-vos se vocês desejam aprofundar, e isso é bom, que vocês possam adquirir um destes livros e possam aprofundar nesse sentido. Não só para aqueles que não acreditam que Deus existe, também para aqueles que acreditam que Deus existe. Até porque, como nós já falámos, às vezes andamos um pouco, nós próprios, aqueles que acreditamos que Deus existe, nós próprios é que colocamos a ciência e a fé um pouco opostas. Então, eles estão do lado da ciência e nós estamos do lado da fé. Eles estão do lado do objetivo e nós do subjetivo. E não é bem assim. Portanto, também seria bom se nós nos aprofundássemos nos próprios argumentos. Nós, aqueles que creem em Deus. Aqueles que não creem em Deus podem aprofundar-se também. Na vossa folhinha, resta-me dizer isto, na vossa folhinha tem aqui um subtítulo que diz Como posso saber mais? E os primeiros 2 links são de 2 grandes apologetas também a nível mundial e 2 grandes ministérios, o William Lane Craig está ali e depois outro é Ravi Zacharias. Então consultem os sites, aprofundem-se também e tem o conselho de vocês adquirirem um livro de apologética e um outro site um pouco mais próximo, um pouco mais de demonstrar a relevância da fé, Christianity Explored. Então eu vou aproveitar isto e chamar Manuel Rainho para falar sobre a relevância da fé. Vamos imaginar que Deus existe. E daí? Qual é a relevância disso
para hoje? Que diferença é que isso faz na minha vida? Há uma série de coisas que existem. Sei lá, descobriu-se petróleo não sei onde. Bem, a relevância é que se calhar pode baixar o preço do petróleo. Mas até em coisas pequenas consegue-se perceber a relevância. A ciência descobriu, afinal, como é que funciona X coisa. Ainda bem para eles. Eu uso. Ainda bem que se descobriu porque é que funciona. Fantástico. Desenvolveu-se a matemática numa nova dimensão, etc. Tal. Fantástico. Ainda bem para os matemáticos também. Mas não tem relevância nenhuma para a minha vida, não é? Então, Deus existe. A existência de Deus trará alguma diferença ou não para a minha vida? Esse é o tema que nos resta hoje. E eu gostaria de começar convosco pela negativa. E vamos tentar puxar aqui um bocadinho a cabeça e gostava também de ouvir a vossa opinião, acima de tudo. Porque para isto não há respostas propriamente certas. Na Europa, voltando à primeira palestra, na Europa já percebemos que a relação com a religião é um bocado diferente relativamente aos outros continentes. O que quer dizer, e tendo em conta os braços que eu vi levantados no ar sobre quem é que eu conheço que não vive nenhuma prática religiosa, não vive nenhuma prática espiritual, quer dizer que nós todos conhecemos pessoas que vivem muito bem sem Deus. Certo? Quando eu digo vivem muito bem sem Deus, o que é que eu estou a falar? Educam os seus filhos, arranjam os seus empregos, são felizes, não é? Alguns são. Vocês não conhecem pessoas felizes sem Deus? Eu conheço. Não é? São felizes. Também são infelizes em alguns momentos, como todos. Como todos são infelizes em alguns momentos, não é? Vivemos num mundo onde há sofrimento, e o sofrimento calha a todos, portanto, em alguns momentos também são infelizes. Então, a primeira coisa que eu gostaria de vos perguntar, e portanto é interessante, se o auditório for plural, será interessante, portanto, ouvir a opinião de todos. Por que razão é que é Deus irrelevante hoje? Então, antes de falarmos sobre a relevância de Deus, vamos pensar primeiro sobre o oposto. Por que razão é que hoje, na Europa, Deus parece ser um pouco irrelevante? Não, eu vou ser um pouco brusco aqui convosco. Brusco no sentido daquilo que eu vou dizer, se calhar pode ofender alguns. Às vezes, eu ouvi muito tempo aquela ideia de que o coração do homem tem um buraco lá do tamanho de Deus. E eu até acredito nisso. Se eu acredito que o homem foi criado pelo ser humano, eu acredito que sem Deus há alguma coisa que falta. Eu acredito profundamente nisso. Mas apesar de acreditar profundamente nisso, eu lembro-me tão bem, principalmente na minha adolescência e na minha juventude adulta, de ouvir várias vezes isso ser dito, às vezes do púlpito, em pregações, mas depois eu ia para o meu mundo real e eu não ouvi propriamente pessoas com o coração palpitar porque não tinham Deus. Entendem? Eu acho que vamos ser transparentes e sinceros, esta é a experiência praticamente de todos os cristãos. Há um autor que é o Charles Taylor, que ele diz-nos uma coisa muito interessante, que eu vou escrever aqui. Isto está muito pequeno para vocês ir atrás, não é? Obviamente. E este autor canadiano, ele diz que o tipo de cultura que vivemos no mundo ocidental e o tipo de secularismo que vivemos no mundo ocidental é aquilo que ele caracteriza com esta expressão, humanismo exclusivo. O que é que ele quer dizer com humanismo exclusivo? Ele quer dizer que pela primeira vez da história do homem, do ser humano, pela primeiríssima vez da história do ser humano, a cultura, principalmente europeia, mas depois que exportou para o Canadá, exportou para os Estados Unidos da América, enfim, o mundo ocidental, pela primeira vez, o homem consegue viver sem Deus.
Isto é, o sentido na vida que ele encontra está todo dentro da imanência. Todo. Já não há referência, ou já não é preciso haver referência à transcendência. E isto é a primeira vez que acontece na história do ser humano. Porque em todas as culturas, em todos os tempos até agora, o homem, para enquadrar a ideia que ele tinha do mundo e para dar sentido à sua própria vida, de uma forma ou de outra, de alguma maneira, ele tinha de fazer uma referência à transcendência. E o que nós vivemos aqui na Europa é uma cultura completamente diferente. É que nós, porque é que é exclusivo? Porque os valores estão todos dentro da imanência e, portanto, são todos ligados ao humanismo, ligados ao homem. Todos. Não há referência ao fora do homem, é todo para dentro. Até eu posso, por exemplo, inventar porque é que eu me levanto da cama? Porque eu gosto muito de fazer surf. Eu gosto muito de fazer surf, então é por isso que eu me levanto da cama. Ou eu gosto muito de... não é? De outras coisas. E há outras coisas que me dão sentido na vida. Então eu não preciso de Deus para conseguir ter sentido na vida. Esse mesmo autor, Charles Taylor, ele chama a atenção para o seguinte, e é aí que eu também quero chegar, antes de continuar a fazer esta pergunta, algumas perguntas que eu vos vou fazer, diz que, todavia, há uma pressão, isto é, não, há uma explosão de sentidos. Há uma explosão de sentidos. Porque se é verdade que eu agora passei a não encontrar referências no transcendente e passei a procurar o sentido da vida no aqui e no agora, é verdade que isto aqui e agora pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Então há uma explosão de sentidos. Já não há uma referência objetiva, específica. Há uma explosão de sentidos. Ora, o que é que Charles Taylor chama a atenção? Esta explosão de sentidos, todavia, até parece uma coisa boa, é muita coisa no supermercado, no qual eu posso escolher, não é? Dá, segundo a opinião dele e também de outros sociólogos, tem dado às populações do mundo ocidental uma espécie de azia. O que é que quer dizer com azia? Não é literal, é metafórico. A ideia de que falta de facto lá qualquer coisa. Não é? Agora voltei à outra questão. Parece que falta lá qualquer coisa. Ou seja, se eu posso ter muitos sentidos e se os sentidos se equivalem, o que é que isso diz do meu sentido da vida? Podia ser aquilo como podia ser qualquer outra coisa. E se os sentidos se equivalem, é porque eles na verdade não têm valor nenhum. Faz lembrar aqueles prémios que se entregam por participação. Está aqui este prémio, muito obrigado por ter participado. E a pessoa recebe o prémio, como é que se sente? Não é? E depois, participei. Os prémios de participação não fazem ninguém feliz. Ninguém. Não é? E os sentidos na vida, se eu posso escolher qualquer sentido na vida, que eu invento para mim mesmo, eu no fundo eu sei que aquilo não é objetivo e, portanto, podia ser aquilo como qualquer outra qualquer, e, portanto, aquilo não vale nada. Então, há uma espécie de pressão na nossa cultura entre, por exemplo, o cristão, que sabe que hoje é possível não ser cristão, quem vive no mundo ocidental, o cristão vive no mundo ocidental, que sabe que eu tenho outras hipóteses para viver. Portanto, e as pessoas não acreditam em Deus e continuam a sua vida, como se nada fosse. Portanto, eu não preciso, na verdade, acreditar em Deus para viver a minha vida, não é? Por outro lado, quem não só não acredita em Deus, ou quem até acredita, mas não há nada consequente na sua vida, não é? Isso não é expressado de nenhuma forma na sua vida, não é? E vai vivendo a sua vida com algum sentido, com certeza, que o faz levantar-se da cama e sente que, no fundo, falta qualquer coisa, porque, enfim, o meu vizinho gosta de plantar couves e eu gosto de fazer outra coisa, e pronto, e cá vamos andando. E as pessoas sentem que é isto, não é? É só isto. Então nós inventamos agora sentidos para nós próprios. E sabemos, eu faço a taça para mim mesmo, eu faço a taça para me entregar, eu faço a medalha de ouro. Eu ando com uma medalha de ouro ao pescoço, que eu próprio fiz. Não a ganhei em lado nenhum. E eu sinto que aquela medalha de ouro, na verdade, só se for pelo ouro, porque na verdade não representa nada que eu tenha feito, porque eu fiz para mim mesmo. Isto dá um certo ar de azia. Lá está para algumas pessoas. Regra geral, só que isto é a minha opinião pessoal, a maior parte de nós vive para os filhos.
os filhos é uma boa forma de... Não estou a dizer que é bom ter filhos, só estou a dizer que faz parte. Os filhos são uma excelente forma de não pensar nestas coisas, que eles dão-me trabalho, a gente nem tem tempo para pensar nas grandes perguntas acerca da vida. Então, regra geral, a maior parte das pessoas vivem aqui e o grande sentido na vida são os filhos, não é? Mas depois, quando os filhos casam e o ninho fica vazio, aquela angústia vem toda outra vez, porque a pessoa percebe o que é que eu fiz da minha vida e porquê é que eu fiz isso da minha vida, não é? Mas pronto, então a pergunta que eu vos quero fazer, eu em parte já vos estou a dar uma resposta, mas gostava de ouvir mais. As pessoas, acima de tudo, consideram que a existência de Deus é irrelevante. Porquê? Porquê? O que é que vocês acham? Eu já vos estou aqui a dar uma, isto é, as pessoas vivem concentradas nos filhos e acham que é possível viver-se assim a vida toda, não é? Olha, profissão, exatamente, ou seja, carreira, às vezes a carreira. Eu ouvi dinheiro também atrás, já vou colocar aqui. Eu diria que relacionado à profissão, alguns pode ser carreira e têm que entregar tudo para a carreira, outros têm que entregar tudo para terem emprego sequer, senão são despedidos, não é? E boa parte da nossa concentração está toda ali, no emprego, porque, enfim, tem que se lá depositar tudo, se eu sou despedido, não é? A pressão que às vezes se sente somente em Portugal. Carreira e, portanto, emprego. Vou colocar aqui também emprego. As duas coisas não são iguais. Dinheiro. Reparem porque é que eu estou a escrever isto assim. Não faz sentido nenhum. Vocês não leem nada que eu estou a escrever. Emprego e carreira. Outra, dinheiro. Sim, reparem. Faz sentido. Se eu acho que a minha vida se resume ao aqui e ao agora, reparem, isto não é nada novo. Já Paulo, na carta que escreveu 1 Coríntios, há lá um capítulo, que é o capítulo 15, onde ele diz, bem, se não há ressurreição dos mortos, então comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não é? Quer dizer, isto é algo até lógico. Se não existe o plano da transcendência, então qual será a razão pela qual eu vou viver hoje? Olha, se calhar vou tentar arranjar um bruto carro para, ao menos quando andar na estrada, vão estar todos a olhar para mim. E todos com inveja. ao menos eu vou com assim uma casa muito grande para eu ter espaço. Pois já não vou ligar nem nada ao carro, nem vou ligar à casa, não é? Mas ao menos fico entusiasmado durante algum tempo. Não é? Pronto, e para isso é preciso dinheiro. Ou então, como é agora a moda mais para a cultura mais juvenil, que já não querem saber de carros, já não querem saber de casas, isso é coisa da geração mais antiga, agora querem estar o mais desprendidos possíveis, portanto um carro agarra, tem que se pagar a prestação, a casa então agarra porque não só paga essa prestação, como é fixa, não sai do lugar, se fosse morre lote, já interessaria a juventude. Agora a casa fixa. Viagens, ter dinheiro para andar a viajar pelo mundo, para conhecer, ter novas experiências, isso é que se interessa, não é? Mas é preciso dinheiro, não é? Portanto, as pessoas estão focadas em, ao menos vou arranjar dinheiro para me ocupar até morrer, não é? Mais questões. Imagem, pois, interessante. Imagem. Curiosamente, eu acho que isto acontece mais com mulheres. Agora começa a acontecer com homens, não é? Agora começa a acontecer com homens também. Então se forem a Itália... a cultura italiana, os homens dão uma atenção à imagem que é uma coisa... Um italiano que vem aqui para Portugal olha para nós homens e pensa que coisa tão rasca, não é? Os homens italianos dão muita atenção à sua imagem. Mas há aqui um pormenor na questão das mulheres. Porque é que eu falei das mulheres? Porque, quer queiramos, quer não, especialmente para uma adolescente, quando a adolescente passa a ser adolescente e se nota que de alguma forma tem alguma influência no olhar dos seus colegas, isto é uma forma de poder. Quer queiramos, quer não. E a mulher sente isso. Sente isso. Eu tenho uma influência, eu tenho um poder. E no mundo onde, enfim, eu tenho que arranjar um sentido para a minha vida, a imagem muito facilmente pode se tornar na razão de existir. Isto é, eu conseguir atrair, eu conseguir
a fazer quando se chega numa sala e faz aquele tchan, não é? Ao menos que seja isso, não é? E há muitas pessoas que caem aqui, nesta questão. E estou a falar de imagem física, mas há outro tipo de imagem, não é? A imagem do que eu aparento. E eu aqui vou acrescentar, por exemplo, poder. Poder. Aqui pode ser a imagem do poder, como pode ser o poder efetivo. Não é? Poder. Ter a capacidade de mandar em outros. Digam lá, porquê é que vocês acham que os estudantes universitários gostam de fazer praxe? Porque aquilo dá um certo poder, não é? Que às vezes o estudante faz aquilo e não experimentou em mais nenhuma dimensão da sua vida. Só experimentou ali a fazer praxe. E alguns ficam deslumbrados. Alguns ficam deslumbrados, não é? Enfim, alguém mais quer dizer alguma coisa? Voluntariado. Isso foi forte. Olha, voluntariado. Essa foi forte, mas é muito curiosa. Eu participo numa organização onde há uma organização de voluntariado. E faço muito voluntariado. Mas isso é tocar numa ferida, mas é verdade. É verdade. Às vezes o sentido que eu inventei para mim mesmo é, ao menos a minha vida está disponível para os outros. Não é? Isso dá-me um certo sentido, lá está, desculpem o pleonasmo, e permite-me levantar da cama. Não é? É interessante, sim. Às vezes o voluntariado não tem nada a ver com eu ajudar. Às vezes aquilo que me leva ao voluntariado, reparem, não vamos meter todos na mesma caixa. Também não vamos meter todos na mesma caixa em relação a isto. Lá para uma pessoa ter filhos não quer dizer que os seus filhos sejam de facto a razão fundamental da sua existência. Não é isso. Ou emprego, ou dinheiro, ou imagem. Não é isso. Bem, pode acontecer. Em relação ao voluntariado, de facto pode acontecer. Sim. É verdade. E é um ponto muito interessante. Muito interessante. Ou seja, é possível que na ação de voluntariado, supostamente o voluntário está ali a ajudar e está ali por causa do outro. Mas muitas vezes pode acontecer que o voluntário esteja ali por causa dele próprio. Não é por causa do outro. O outro é apenas um mero instrumento para eu alcançar aquilo que eu preciso para a minha vida para viver. Não é? Há outros que o sentido na vida é ir ao bar à sexta-feira ou ao sábado à noite. É a única razão pela qual trabalham durante 5 dias. Ou 6. É para angariar dinheiro, mas lá está. Aqui também tem a ver com dinheiro, não é? Não, mas a razão deles não é querer dinheiro, porque depois derretem tudo ao fim de semana, portanto, de certeza que eles não é o dinheiro que eles querem, não é? O dinheiro é apenas um instrumento. Não é sério, eu conheço alguns que a razão pela qual estão a trabalhar é para terem dinheiro para arrebentarem tudo depois ali no fim de semana. Enfim, há muitos sentidos. Então, nós já percebemos que a partir de cada uma destas coisas eu consigo evitar as grandes questões da vida. Não é? Nunca mais me esqueço de uma amiga minha que quando eu lhe fiz perguntas acerca de Deus e ela, de forma muito transparente, como ela é, disse-me assim, olha, eu agora estou com filhos, eu não tenho tempo para pensar nessas coisas. Eu não tenho tempo para pensar nisso. E cada uma destas coisas pode ser... e agora vou dar uma perspectiva cristã, desculpa se alguém ficar ofendido com isto, mas por favor entenda-me, tente-me entender, cada uma destas coisas pode ser o seu próprio Deus. Não é? E portanto, aquilo que Deus dá fica um pouco mascarado, porque eu já tenho outro Deus para a minha vida. Então eu consigo viver bem porque já tenho outro Deus, que lá está. Há um escritor que é muito provocador, que é Chesterton, aconselho a ler a obra. Ele viveu na primeira metade do século XX e ele dizia uma coisa assim provocadora, que era o perigo às vezes de não acreditar em Deus não é que as pessoas deixem de acreditar em nada, é que as pessoas passam a acreditar em qualquer coisa. Era um bocado provocador na forma como ele abordava as questões da fé. O que ele estava a querer dizer é, nós substituímos sempre Deus por alguma coisa. E claro, se algum de vocês aqui não concordar com esta perspectiva, sei lá, vamos trocar e-mails e vamos conversar acerca disto. Eu aqui não terei assim tanto tempo para explicar o que eu estou a querer dizer. Mas basicamente, a nossa cultura não quer dizer que deixou de sentir a necessidade de Deus. Esta é a tese que eu vos estou a apresentar. Simplesmente substituiu Deus ou a transcendência por outra coisa mais imanente.
O problema aqui da nossa cultura é que nós sentimos que tudo isto é igual. Ou seja, na prática nada disto tem muito valor. Porque fui eu que peguei nisto para inventar um sentido para a minha vida. Mas nada disto é um sentido objetivo. Nada disto é um sentido objetivo. Há um autor, há um filósofo dinamarquês, ele viveu no século XIX, ele caracterizou a cultura dinamarquesa daquele tempo em três, e a primeira caracterização que ele fez foi falar das pessoas estetas, isto é, viradas muito para o eu, muito individualistas, o que querem alcançar prazer. E ele dizia que em cada uma destas fases, inevitavelmente, e aqui está a relação com o que disse, inevitavelmente estas coisas vão desaparecer. E aí veio o desespero. A quantidade de pessoas que se suicidaram devido ao crash de 2008 em Nova Iorque são impressionantes. Pessoas que perderam tudo, perderam o poder, perderam o dinheiro, perderam o estatuto e já não conseguiam viver sem aquilo. E já não conseguiam recomeçar do zero. Então mataram-se. Não é? Isto é complicado, ou seja, inevitavelmente tudo isto vai desaparecer, por alguma razão ou por outra. E o que é que fica? Ok, a minha sugestão para esta fase final, que vou falar muito rapidamente, é falar de 4 razões, mas acreditem que será sucinto, em que se percebe que Deus pode ser relevante para a vida de um homem do século XXI a viver na Europa, de um pós-moderno ou de um pós-cristão. E gostaria que todos pudessem realmente prestar atenção à sugestão que eu vos vou dar. E cada uma destas sugestões que eu vos vou dar vão parecer, em primeiro lugar, paradoxais. Deus é importante porquê? E Deus é relevante para a minha vida porquê? Porque em Deus eu encontrei liberdade. Em Deus eu encontrei liberdade. E isto pode parecer paradoxal, porque normalmente nós associamos a Deus e à religião aprisionamento, tradição. E tradição não é uma coisa móvel. Tradição é uma coisa muito difícil de mudar. E, portanto, fixa, pesada. Não é? Mas com Deus eu posso encontrar realmente liberdade. E liberdade é uma coisa que hoje nós queremos bastante. Liberdade de quê? Na verdade, liberdade das coisas que eu sei que vão desaparecer e que já não me vão dar sentido na vida. Eu vou falar da minha experiência pessoal, mas acredito que muitos cristãos podem incluir aqui neste testemunho. Em Deus eu percebi que eu tenho algo mais do que os meus filhos para poder viver. Eu tenho algo mais do que o dinheiro para poder viver. Eu tenho algo mais do que a carreira para poder viver. E que apesar de reconhecer que se eu perder alguma destas coisas, vai ser muito duro para mim, principalmente filhos, não é? Que é uma coisa desastrosa, há um horizonte de sentido para lá disso, que pode, não estou a dizer que de facto isso aconteça. Como eu não passei por esta experiência, não vou estar a cantar de galo, não é? Mas que pode perceber que há vida para lá daquilo. Ou daquelas pessoas. Ou daquelas coisas. Paradoxalmente, a fé cristã nos permite uma experiência de entrega do meu ser. Parece que quando eu entreguei o meu ser a Cristo, ou seja, quando eu no fundo abdico da minha liberdade para passar a ser discípulo de Cristo, e um discípulo é aquele que tenta seguir as pisadas do seu mestre, portanto tem ali uma rota, ele não pode andar ali, não é? Tem ali uma rota, e isso não é liberdade, mas aparentemente isto é um paradoxo, porque foi no momento em que eu estou disposto a entregar isto, em que eu me predispus a entregar a minha vida a Cristo, eu percebi que podia ser livre de todos os outros sentidos, que na verdade não podem dar o que prometem. É como o consumismo, como as coisas materiais. Se de facto as coisas materiais pudessem oferecer aquilo que prometiam, o capitalismo acabava, porque as pessoas deixavam de comprar coisas. Se eu comprar um carro fabuloso, eu deixasse de querer, seja o que for, ficava satisfeito para o resto da minha vida, a indústria automóvel
acabaria, não é? Quer dizer, ela não acabaria porque eles já fazem propósito para os carros durarem pouco, por ter-se andar sempre a comparar outro. Mas percebem, qualquer outra coisa, não é? Qualquer outra coisa. A economia baseada no consumismo depende que as pessoas não se satisfaçam com as coisas que consomem. O consumismo não dá aquilo que promete, que é a satisfação. Quando vamos a comprar qualquer coisa, digo, agora sim, vou estar satisfeito. Parecem aqueles adolescentes. Comprei este jogo de computador. Agora sim não vou pedir mais nada aos meus pais. Alguns deles até dizem isso no Natal. Pai, se comprares aquilo, eu não te vou pedir mais nenhuma prenda para o resto da minha vida. Nunca ouviram as crianças dizerem isso? Eu disse adolescentes. Os adolescentes não são tão ingênuos. As crianças, não é? As crianças às vezes dizem isto. Mas não, isso não vai acontecer. O ciclo de insatisfação nas nossas culturas está cada vez maior, não sei se sabem. Há uma insatisfação crónica que tomou conta de nós. O nosso período de satisfação com o produto é cada vez menor. Ou seja, aquele período em que eu adquiro algo e fico ali satisfeito, parece aquelas pessoas que quando comeram muito ficam de barriga cheia, não é? É tão bom e tal. Esse período está cada vez menor. Eu compro algo e passado pouco tempo eu já estou a querer outra coisa, já estou a sonhar com outra coisa, não é? Era, claramente. Há uma insatisfação crónica. É mesmo a era da insatisfação. É mesmo. Em Deus, eu consigo libertar-me disso tudo. Deus é relevante porque me dá uma perspectiva diferente da vida. Que me faz sair da imanência para a transcendência. E apesar de ser contracultural hoje em dia, é exatamente isso que me permite pairar sobre o resto destas coisas que normalmente nos tentam aprisionar e que não nos dão aquilo que prometem. Não é? A outra coisa que Deus nos permite dar, e esta então vocês vão achar nem pensar, Deus é relevante porque me pode dar paz a mim e à cultura. E nós dizemos, mas nem pensar, estou agora com a religião e ainda agora mais umas pessoas a serem mortas por causa da religião, foram mortas por causa de serem muçulmanos, etc. Como é que Deus pode dar paz? Voltando à questão cultural, eu nem sequer vou falar da paz individual aqui, vou falar da paz cultural, social. Volto a dizer, não há alternativa, a religião veio para ficar. A religião no resto do mundo não está a diminuir. A religião está a aumentar. E se cada um de nós tentar resolver as suas divergências à força da espada, o que vai haver é apenas violência no mundo. Mas, e agora vou falar do Deus cristão, mas na perspectiva cristã, Deus criou os homens de tal maneira que Ele não os obriga a segui-lo. A maior incoerência que um cristão pode ter é obrigar as pessoas a... Porque isso é uma incoerência dentro da sua própria fé. Porque a raiz da fé cristã é um Deus que se cria, e ao criar dá liberdade moral ao homem para ele tomar as suas decisões. O homem toma decisões erradas, mas Deus dá essa liberdade ao homem para tomar essas decisões erradas. E depois, quando encarna, na perspectiva cristã, quando Deus encarna em Jesus Cristo é um homem que se deixa rejeitar. Então a maior contradição para um cristão é achar que as pessoas têm de ser obrigadas a acreditar. Isso é das maiores contradições. Aliás, foi uma contradição que durante muito tempo o cristianismo, o cristianismo não andou muito bem, não se compreendeu muito bem. E infelizmente Agostinho, que é uma pessoa que eu aprecio bastante, Santo Agostinho, o escritor, o medieval, na verdade pai da igreja, da patrística, ele tinha uma tese estranha que era, nós amamos-nos tanto que até os obrigamos. Mas isso não é... Se nós somos discípulos de Cristo, nós seguimos as pisadas de Cristo. E Cristo não fez isso. Cristo interagiu com as pessoas e redarguiu com as pessoas e permitiu que a pessoa fizesse e tomasse o seu rumo. Seguir ou não seguir. O que quer dizer que o Deus cristão, que a perspectiva cristã da fé, Cristo, dá aos cristãos hoje uma perspectiva de paz que é fundamental para os tempos que aí vêm. Porque os tempos que aí vêm são tempos de pluralismo. E a única forma de encontrar paz no pluralismo é só se tivermos uma raiz, isto é, tivermos razões e base e fundamentos
para de facto não queremos obrigar os outros. Há outro fundamento para esta paz, que é o relativismo, certo? Que é aquilo que nós temos tentado até hoje. O relativismo diz assim, vamos nivelar todas as crenças e dizer que é tudo igual. Então aí vamos encontrar paz. Foi aquilo que eu vos disse na palestra, na primeira palestra. Mas já vimos o que é que isto tem dado. Porque o que é um facto é que o relativismo só cresceu mais foi na Europa. Ele não está a crescer no resto do mundo. Portanto, o relativismo não pode ser a solução. Não pode ser a solução para a paz. Entre os povos não pode ser. Não pode ser. E os cristãos têm alguma coisa relevante a dar à cultura hoje, que é, eu, não abdicando da minha perspectiva, da minha fé, eu percebo que o Deus que nos criou-nos de uma tal maneira, e o próprio exemplo de Cristo criou-nos de tal maneira, em que eu permito que os outros sejam como são. Mas não abdico, obviamente, da minha opinião. Isso é outra questão. E isso é um fundamento para a paz. Então, eu não estou a falar de toda a espécie de Deus, mas pelo menos o Deus cristão continua a ser bastante relevante. A hipótese do Deus cristão continua a ser bastante relevante, inclusive hoje para a política mundial. Okay? E liberdade, paz. O tempo já vai longo. E eu pus aqui o tempo já vai longo. Eu vou fazer aqui uma escolha entre duas hipóteses. Ok? E porque falámos da moralidade, então eu vou só falar de três. Porque falámos da moralidade, eu vou falar do seguinte. Deus é relevante para nós hoje porque dá-me uma base concreta para eu dizer que a justiça é algo que deve ser perseguido no sentido de tentar implementar. Que a dignidade do homem é algo que também deve ser implementado. Devemos lutar para que isso aconteça, não só aqui como em qualquer parte do mundo. A minha fé dá-me uma base concreta para a moral que eu tenho. E isso é de uma relevância tremenda. Permite-me perceber a consequência dos meus atos e perceber que há uma raiz para eu distinguir o bem do mal. Não pode haver maior relevância do que essa, como é óbvio. Claro que nós podemos falar de outras. Eu acho que uma das grandes relevâncias da fé, mas acho também, enquanto os cristãos têm que trabalhar muito nisso, é a possibilidade da igreja. Isto é a possibilidade de viverem uma comunhão que permitam experimentar não só o pecado de cada um de nós, porque a proximidade muitas vezes leva-nos é como sacudir o pó, não é? O pó começa todo a sair, não é? É pela interação uns com os outros que o pecado está em nós também se manifesta. E isso é positivo, porque permite trabalhar o perdão, permite trabalhar aquilo que deve ser o amor. O Deus é relevante porque dá uma base concreta de comunhão, de comunidade. De uma comunidade para um bem, que não é baseado apenas nas vontades e nos desejos específicos de cada um. Eu, pessoalmente, acho muito problemático, e acho que é lógico pensar-se que é problemático, não só sou eu na minha subjetividade que eu acho, que uma cultura onde cada um só procura o seu próprio desejo pessoal, uma cultura onde cada um só está à procura de inventar um sentido próprio para a sua vida e, portanto, interagimos uns com os outros como se fôssemos produtos e tentamos ver se nos relacionamos uns com os outros apenas pelos desejos individuais de cada um, julgo sinceramente que isto não terá um bom fim. Acho que em termos sociais isto não vai ter um bom fim. A não ser que as pessoas percebam que tem de haver uma base em comum para nos relacionarmos uns com os outros. A fé cristã permite essa espécie de experiência social a partir da igreja. A igreja é esse espaço onde as pessoas aprendem a conviver também com a diferença. Não com a diferença da fé, mas com a diferença dos nossos pecados, dos nossos caráteres, da nossa personalidade, etc. A diferença. E
eu diria que viver a partir da comunidade de fé, da comunhão da igreja, eu posso também experimentar o perdão. E experimentar o perdão pode talvez ser das maiores dádivas que a nossa fé tem para dar à nossa cultura. Das maiores dádivas que a nossa fé tem para dar à nossa cultura. O Deus da fé cristã é muito relevante. É muito relevante. A nossa sociedade precisa urgentemente de uma série de coisas, de uma série de elementos que a fé cristã tem para dar. Claro, mas temos de estar conscientes. Vivemos hoje numa era onde é perfeitamente normal viver sem Deus. Eu gostaria de, portanto, chamar aqui perceberam que eu falei muito do pluralismo, não é por acaso, porque não só considero que a fé cristã tem muito a dizer sobre isso, como também considero que o futuro vai ser muito mais plural do que aquilo que nós temos hoje. Vai ser muito mais. Se achamos que isto que já é plural, eu acho que vai ser muito mais plural. E que, portanto, temos de aprender a viver e a enquadrar a nossa fé exatamente nesse mesmo pluralismo. E o pluralismo abre espaço e vai abrir espaço para pluralistas, não exclusivistas. Exatamente. E nós somos exclusivistas. E creio que, tal como falámos, o Deus cristão, o único Deus, é o único exclusivista que abre espaço para pluralistas. É excelente forma de colocar a questão. É interessante. Então eu queria agradecer ao Anel Rainho tudo aquilo que nós ouvimos, mais uma vez. Abordámos a superfície tentando mergulhar de vez em quando, portanto há muito para falar. E há muito para nós percebermos. A nossa jornada provavelmente continuará, e seria bom se continuasse, e já falámos sobre muitos recursos. Um dos modos de continuar, e se está aqui alguém daqui perto, é também reunir-se connosco, ou se não é daqui perto e tem uma igreja perto, pode reunir-se numa igreja e fazer perguntas. Não é? Podemos não ter resposta para tudo, mas queremos pelo menos dialogar com aqueles que nos querem fazer perguntas. Isso já será muito bom. Mais uma vez, muito obrigado pela palestra, e gostava de vos agradecer também a vossa presença aqui. Agora, lá em baixo, eu sei que algumas pessoas estão cheias de fome, então lá em baixo haverá algumas coisas para comer, haverá algum tempo para convívio também e para continuar estas conversas. Eu gostava, se me permitem, eu sei que aqui há pessoas que não creem em Deus, ou que poderão não crer em Deus, mas eu gostava de terminar em oração. E a oração é um meio que nós lidamos, oramos, falamos com Deus. Então eu pedia que nos pudéssemos ficar de pé e terminamos este tempo com oração. Querido Deus, nós te louvamos, te agradecemos por este tempo aqui, te agradecemos por tudo aquilo que falámos. Te pedimos que tu nos ajudes a todos nós a continuarmos a pensar, nos ajudes a todos nós a continuarmos a mergulhar nestes argumentos, mas acima de tudo que nos ajudes a traçar o caminho diretamente para Jesus Cristo, que é aquele que é o único, aquele que dá sentido a esta vida, Senhor. Te queremos agradecer por tudo aquilo que tu nos deste, agradecemos pelo teu servo também, e pedimos que tu o guardes para a sua casa na viagem, que tu guardes todos nós para as nossas casas, guardes as nossas famílias, abençoa o tempo que vamos ter de convívio. Tudo isto pedimos e agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.